Olá para todos, sejam bem-vindos e vamos agora então para o episódio 2. Vamos rodar a vinheta. Então, nesse episódio 2 vamos continuar quando eu tinha a idade de 6 para quase 7 anos de idade. Como eu disse anteriormente, meu pai havia construído uma casa em Mongaguá, né? Nós tínhamos uma casa então, naquela época, para passar férias escolares, para, enfim, viajar final de semana. E foi numa dessas férias escolares, onde eu estava com a minha família, quando, numa determinada noite, a gente lá deitava muito cedo. Mongaguá era uma cidade muito pequena naquela época. Não que ela seja enorme hoje, mas evoluiu muito e hoje tem uma outra condição, né? Eu estive lá a última vez com o meu primo em 2019, né? Antes da pandemia, portanto. E gravei lá algumas coisas, tal, vi algumas outras coisas, né? Visitei a casa, né, que pertenceu ao meu pai, à minha família, onde a gente passava finais de semana, férias, algumas coisas assim. Mas Mongaguá mudou muito, né? Mudou bastante. Mas então, naquela época, na década de 1960, eu estou falando aqui por volta de 1967, a gente frequentava lá e numa dessas idas, né, para passar um fim de semana, férias e tal, uma determinada noite, todo mundo dormindo, porque lá não havia o que fazer. Mongaguá tinha um cinema na Praça Central, que não era perto da minha casa, e não tinha uma vida noturna, uma vida assim, era mais uma padaria ali, um bar aqui, uma loja de material de pesca, coisas assim do gênero. Numa daquelas noites, que nós dormíamos cedo, todos estavam dormindo, quando em determinado momento de madrugada eu acordei. Fui acordado por um apito, um som. Não é um zumbido, é um som no ouvido direito. Eu sei que era no ouvido direito porque eu não escutava nenhum zumbido ou apito, como queiram, no esquerdo. Foi no direito. Era um tom específico, um apito, um som. E eu acordei como já que automatizado, vamos dizer assim. Me levantei em silêncio, todos dormindo. Coloquei meu chinelinho, minha camiseta, já estava de short. Saí tranquilamente, sem fazer barulho, abri a porta da casa, fechei. Saí pela parte da frente, portão, dobrei à direita em direção à praia. Essa casa que está lá até hoje, ela fica a 2 quadras da praia, é bem próximo. Então, tomei o rumo da praia de madrugada, imagina, tinha mais terrenos baldios, né, para serem construídos, com locais para construção, do que propriamente construção de casas e outras coisas. Na esquina da minha rua havia uma igreja que está lá, aliás, hoje em dia, uma igreja muito bonita, que eu não entrei, mas por fora eu vi, está muito bonita, do que era na época. Na época era uma igrejinha de cidade do interior, do interior, do interior, tipo essas que vocês podem ver em filmes e novelas com temas bem brasileiros, né? E temas assim antigos, né? De outras décadas passadas. Então era uma igrejinha assim, eu passei por essa igreja, um silêncio absoluto, um céu maravilhoso, passei pela segunda quadra, que é que chegava na praia, cheguei à praia, né? e, e me coloquei mais ou menos no meio entre o começo da areia e o começo da água, né? Eu fui mais ou menos até o meio, porque, para quem não sabe, para quem não conhece, a extensão entre a areia até chegar à água no litoral de São Paulo é muito grande. E a areia é uma areia batida, ela é dura, ela não é fofa, como as do Rio de Janeiro, por exemplo. Então, cheguei naquele ponto, entre o começo da areia e o começo do mar, no meio mais ou menos. Sentei ali. Dali
eu olhei para cima, fiquei observando o céu, quando de repente eu vi um pontinho de luz amarela. Quando eu dei por mim, eu já não estava mais na praia. Eu estava adentrando, se é que eu posso falar isso, num local, num objeto. Hoje eu sei que é um objeto. Eu tenho inclusive a foto. Não que eu tenha tirado, tá? Porque em 1978, eu vou fazer um adendo aqui no meio da história. Em 1978, foi publicada algumas fotos feitas na França. Fotos tidas como originais, sem trucagem, até porque naquela época era mais difícil trucar. Não havia computador, não havia nada digital, então era filme mesmo fotográfico, né? Negativo, enfim. A trucagem era mais complicada e ficaria muito imperfeita. Então foi dada como original, eu tenho essa foto aqui comigo. E depois eu vim saber que aquela era, não que fosse exatamente a mesma nave que eu estive quando garoto lá em Mongaguá, mas era o mesmo modelo, vamos dizer assim, do mesmo povo, da mesma origem, etc. e tal. Voltando à praia de Mongaguá, então eu estava na entrada da nave, já lá dentro. Uma mulher muito alta, eu era uma criança de 6 para 7 anos, uma mulher muito alta, para mim, né, no caso, deveria ter 1,85 m por aí, muito esguia, muito esbelta, com uma roupa que parecia um macacão misturado com um vestido tubinho, né, todo preto, meio brilhoso. Usava um cabelo tipo rabo de cavalo até a cintura, muito, muito bonita, feições muito claras, né? Uma pele muito clara, sem nenhuma manchinha, nada. Eu reparei muito nisso. Uma perfeição, tá? E os olhos oblíquos da cor azul, muito azul. Cabelo todo preto e tal. E ela olhou para mim, me deu a mão, eu dei a mão para ela, sem nenhum constrangimento, sem nenhum medo, sem nada, como se eu já a conhecesse de alguma forma. Não que ali naquele momento eu lembrasse dela de alguma coisa. Mas era a sensação e a minha reação mostravam isso, que é como se eu já a conhecesse, né? Com maior tranquilidade, sem medo, sem temor nenhum. E nós começamos a andar por um corredor. Esse corredor tinha um piso, parecia emborrachado, tá? E ele era cilíndrico, que havia uma iluminação que brotava de nenhuma fonte evidente ou evidenciada, né? Não havia uma lâmpada, não havia nada, era uma luz. Aquele corredor muito bem iluminado, e esse corredor, além de cilíndrico, ele era em curva para a direita o tempo todo. Nós começamos a caminhar, nesse corredor. E eu fui ficando ansioso, me lembro disso. Porque eu não sabia exatamente o que iria acontecer, né? Não que eu tivesse com medo, mas eu estava curioso, né? Aquela ansiedade minha via da minha curiosidade de criança de saber onde é que eu estou indo, o que vai acontecer, que legal, o que está acontecendo. E num determinado ponto eu notei, acima da minha cabeça, uma espécie de uma vigília, uma janelinha, um visor. E eu travei, tentei levantar, erguer, para tentar olhar, mas eu não alcançava. Ela parou automaticamente, gentilmente me pegou no colo, me suspendeu, e aí sim eu pude ver do outro lado, daquele vidro, vamos chamar de vidro, como se fosse, hoje em dia eu posso fazer essa analogia, como se fosse um berçário, porque haviam leitos, não que fosse da mesma forma que os berçários hoje em dia, não, era diferente, mas era um berçário, tá? Os leitos eram de uma maneira muito diferente, não era uma caminha, um negócio, era como se fosse uma espuma, mas não era uma espuma, era diferente, tá? Meio ovalada, meio, enfim.
E eu pude ver, pelo menos que eu me lembre, duas crianças, bebês mesmo, né? Em dois locais ali, daqueles leitos. Os outros locais vazios, eu não me lembro quantos tinham disponíveis lá dentro, talvez uns 10, mas haviam só duas crianças. Aí eu olhei para ela, como quem diz assim, tá, e daí, né? E ela então me apontou para mim, não abriu a boca, não falou nada. Em todo esse meu contato com ela dentro dessa nave, eu posso chamar de nave hoje em dia, porque era mesmo uma nave, poderia ser um local, né? Mas eu fiquei sabendo que era uma nave mesmo. Tá? Dentro daquela nave, em nenhum momento ela teve alguma reação, alguma atividade junto a mim verbal. Nenhum momento. Nem no idioma dela, estou supondo aqui, né? Nem no nosso, ok? Então o que ela fez? Ela comigo ainda no colo, ela apontou para mim e apontou para dentro daquele local. Onde depois eu vim a entender e pensar a respeito que ela estava dizendo que eu era um daqueles bebês, que eu fui, né? Porque ali eu já tinha praticamente quase 7 anos de idade. Que eu fui um daqueles bebês. Foi o que eu entendi. Que uma origem, alguma coisa assim. Mas isso eu vim pensar nisso muitos e muitos e muitos anos, décadas depois. Depois, dado por satisfeito, ela me recolocou no chão, mão dada com ela novamente, e continuamos o percurso naquele corredor cilíndrico, iluminado e sempre à direita. Em um determinado momento, não demorou um minuto, o percurso além daquilo, uma parede, não, é como se aquele cilindro tivesse fechado. Não havia um trinco, não havia porta, não havia janela, não havia um vidro, não havia nada. Nenhum objeto, nada. Então eu vi que ela parou, logicamente comigo, né? Paramos ali bem próximo àquela parede, vamos chamar assim. E logo aquela parede se abriu, não sei de que forma, mas hoje eu penso dessa forma, que naquela época não havia praticamente, mas assim, me parecia aquelas portas que hoje nós temos em tudo quanto é shopping e tal, que abrem, né, com sensor de presença, quando você se aproxima, ela se abre, normalmente elas são de vidro, nesse caso não era, então se abre, a gente atravessa e aquilo fecha. Só que aquilo naquela época, praticamente, principalmente Brasil, né? Estou falando de Brasil, né? Ainda mais no interior, assim, na praia, que não havia, né? Nós adentramos, era um outro compartimento, uma sala, eu não posso dizer se era pequena ou grande, porque eu não tinha noção muito de espaço ali. E eu vi que tinha um camarada de costas, e ele se virou para nós. E ele era muito alto, ele devia ter mais ou menos, hoje calculando, pelo meu tamanho que eu tinha com aquela idade e tal, ele devia ter por volta de 2,20 m, por aí, pelo menos, 2,20 m. Ele veio até nós, ele era moreno claro, não tinha um pelo, era imberbe, não tinha pelo nenhum. Vestia um macacão que ia até os pés, inteiriço. E tinha alguma coisa na cintura, que eu não consigo me lembrar direito o que era. Se era uma fivela, se era... não sei o que era. E usava o cabelo bem curto, preto, bem curto, penteado para trás, como se fosse com gel. Tinha os olhos oblíquos também, só que verdes, muito verdes. Feições muito finas. E ele faz um sinal para que eu entre mais na sala. Eu vi que a mulher ficou do lado de fora e aquilo se fechou. Ela ficou lá do lado de fora. Não sei se ela foi para outro lugar ou se ficou ali o tempo todo. Ele me chama, também não expressou, não teve nenhuma expressão verbalmente comigo. Ele me chamou, me deu um abraço
e me colocou logo em seguida, fez um gesto para que eu me dirigisse a um painel. Mas não é painel com botões, como a gente imagina em ficção científica. Não tinha nada, era um painel liso, tá? Como se fosse uma bancada, meia assim, inclinada para mim. Uma bancada. E em cima tinha uma espécie de uma tela enorme, enorme mesmo. Diria eu hoje que deveria pelo menos ali ser uma de 100 polegadas, sei lá, eu não sei, era uma tela muito grande ou mais que isso. Eu digo tela por quê? Porque parecia uma tela, me lembrava cinema, que eu já havia assistido pela primeira vez no cinema de Mongaguá. Eu fui assistir um filme do famoso comediante Jerry Lewis, ainda em preto e branco esse filme, chamava assim, em português, chamava Rabo de Foguete. Eu me lembro até hoje, né? Eu era criança. Então aquilo me parecia um painel, uma tela. Eu me sentei numa espécie de um banquinho, que não era um banquinho que você puxa, que você tira do lugar, que se movimenta. Não, ele era fixo, inteiriço com o chão. Eu me sentei ali e do lado tinha outro, onde ele se sentou. O ser, né? Eu vou falar de ser, mas eu não gosto de usar essa expressão hoje em dia. Eu prefiro falar do amigo, da pessoa. Ele se sentou e ele viu que eu estava muito curioso. Acho que ele leu minha mente, provavelmente. Porque eu queria ver se, na minha cabeça, de criança, aquilo era o espaço. Eu estava voando em algum lugar, eu não sentia, mas para mim era aquilo. Era aquilo que vinha na minha mente. E eu queria ver o lado de fora, porque eu achei que eu estava no espaço e que eu ia ver planetas, estrelinhas, voando, sei lá. Quando aquele painel se iluminou, vamos dizer assim, ou seja, ele ligou, não sei de que forma, eu não vi absolutamente nada, tudo negro, escuridão absoluta. Não é uma tela de TV desligada, não, é ligada com imagem, só que tudo escuro. Não vi o que eu achei que eu fosse ver. A lua, uma estrelinha, passando, alguma coisa. Como nos filmes de ficção. Não, de forma nenhuma. Não vi isso. E fiquei muito frustrado. Confesso que eu, com a minha cabeça de criança, acho que hoje ficaria até mais frustrado, mas também ficaria mais curioso. Por que aquilo dessa forma? Enfim, bom. Aí, visto que eu já tinha visto, aquilo se desligou. E eu vi que ele se abaixou na bancada um pouquinho, trouxe alguma coisa para cima da bancada, que eram umas placas. Imaginem placas de alumínio, de aço escovado, que tinham símbolos. Né? Não era desenho de casinha, não era nada disso. Eram símbolos que eram em baixo relevo e em alto relevo. Algumas placas eram em alto relevo e outras em baixo relevo. Então ele me ajeitou naquele banco e foi passando aquelas placas, colocando na minha frente. Eu olhava para aquilo, sem entender absolutamente o que era. Ele tirava e separava, aí pegava a outra. Devo ter passado ali na minha frente, colocando assim no meu colo, na minha frente, umas 10, talvez 12 placas, não posso precisar. Com símbolos diferentes, como eu disse, em alto relevo, baixo relevo e tal. Eram muito leves, eu peguei na mão, eram muito, muito, muito mais leves que alumínio, tá? Mas eles pareciam aço escovado. Quando ele acabou de fazer todo esse processo, de passar essas placas, ele juntou aquela pilhazinha de placas e recolocou embaixo daquela bancada ali, aquela coisa. E se levantou. No que ele se levantou, eu olhei para ele para ver para onde ele ia. Ele saiu pelo meu lado direito, porque ele estava do meu lado direito, e foi, vamos chamar assim, o fundo daquela sala, que não era muito distante, ficava talvez uns 3, 4 metros de mim. E ali ele te retirou alguma coisa de uma espécie de um armáriozinho, não sei o que era aquilo. Não vou saber explicar para vocês, tá? Ele retirou alguma coisa. Nisso, me chama a atenção do outro lado, do lado esquerdo, que aquela porta por onde eu entrei se abriu. Vou chamar de porta. Se abriu e aquela mulher estava do lado de fora. Como eu disse antes,
Não posso precisar se ela ficou o tempo todo ali esperando, ou se ela foi a algum lugar e depois voltou, não sei. Eu não vi ele chamar ninguém, não sei explicar isso para vocês, não sei dizer. Bem, aquela porta voltou, abriu e eu vi que a mulher estava ali, e aí a minha atenção voltou para ele novamente do lado direito e ele se virou. Quando ele se virou, eu vi que tinham luzes que emanavam, porque a roupa dele era toda cor de creme. Era um macacão inteiriço, cor de creme, até os pés, como eu falei. Ele se voltou para mim, veio até mim com alguma coisa na mão que eu não podia ver até então, e chegou até mim e me mostrou. Era uma espécie, tá? Não era um cristal, veja bem, eu quero deixar bem claro isso. Era um artefato no formato de um cristal biterminado. Cristal biterminado é aqueles cristais que tem como se fosse um lápis apontado dos dois lados, tá? Tem ponta para os dois lados. Era um artefato no formato de um cristal biterminado. E aquele artefato gerava luzes, emanava luzes, de cores diversas, mas muito bonito. Era como se fosse LED, até mais forte. É muito bonito. Ele me entregou aquele objeto, como se fosse um presente mesmo para mim. Eu peguei aquilo, fiquei assim, imagina, uma criança, fiquei encantado com aquilo, espetacular, lindo, aquelas cores, nossa, eu não teria nem como reproduzir essas cores, maravilhoso. Aí ele me pegou no colo, me suspendeu, sorriu, me deu um abraço muito carinhoso, muito fraterno. Essa foi a sensação que eu tenho guardada dentro do meu peito até hoje. Aquele abraço foi muito fraterno, foi muito especial, tá? Foi algo assim que não tenho como descrever para vocês. Não tenho como descrever, foi um abraço muito fraterno. Sorriu novamente, me colocou no chão e me apontou o lado esquerdo, onde estava a moça, como quem diz assim, ó, vai até ela. Ela não entrou no compartimento daquela sala. Eu fui até ela, ela me deu a mão que estava vazia, e a outra estava com o artefato, que ele acabara de me dar, né? E eu saí com ela, quer dizer, eu saí, né, onde ela estava, ela me deu a mão, e eu virei para trás, e ele me fez um sinal, balançou a cabeça, sorriu, assim, um sorriso muito leve, muito de paz, né? Passou uma paz, uma tranquilidade, uma segurança, sei o que eu estou fazendo, sabe? Aquela coisa que você confia. Fantástico. Essa sensação eu guardo comigo até hoje, quando eu lembro. E eu me lembro que uma das mãos eu estava de novo de mão dada com ela, com aquela moça, e a outra eu estava com um artefato que ainda iluminado, né, jogando. E eu acenei para ele, fiz um tchauzinho com aquele artefato na mão, e ele retribuiu, aquela porta sumiu e se fechou novamente aquilo. E eu não vi mais ele. Aí nós voltamos pelo mesmo corredor, só que no sentido inverso, né, andando para o lado esquerdo agora, retornando. E num determinado ponto do retorno, eu vi que tinha uma salinha, alguma coisa do meu lado esquerdo. Quando eu vim, aquele berçário, vamos chamar assim, era também do meu lado esquerdo, tá? Porque eu estava indo para o lado direito. Agora eu estava retornando pelo lado esquerdo e também do meu lado esquerdo, uma outra salinha, no lado oposto então do berçário. E ela abriu aquele compartimento, ele se abriu, não me lembro se tinha uma porta, realmente não me recordo. Entrei, era uma sala tipo fundo infinito, para quem é fotógrafo, para quem conhece um pouco de fotografia sabe do que eu estou falando, o que é um fundo infinito, né, para não criar sombra nas fotos, etc. Vocês sabem o que é. E aquilo tudo à minha volta, era uma sala arredondada, ok? E tinha no centro, acredito que eu que era o centro, né, uma espécie de um banquinho, da mesma forma que eu falei da outra vez, na outra sala, que brotava, vou usar essa palavra brotava do chão, não era um banquinho tipo o nosso, que a gente pega, coloca ali, traz para cá, não, é fixo, pelo menos eu acho que é fixo, não tinha pés, né? Eu subi assim, ela me foi até ali, me colocou sentado, acertou o objeto na minha mão, que eu segurasse ele com as duas mãos,
Hoje não precisaria, porque minha mão hoje é grande, mas eu era uma criança, então eu segurava as duas pontas assim. Me colocou ereto, em posição ereta, com a coluna ereta, as duas mãos sobre as pernas, né, próximo ao joelho. Fez assim, como quem diz assim, não sai daí, não se mexe. Né? Me deu um sorriso, um aceno, saiu. Foi por trás de um vidrinho, uma escotilha, alguma coisa assim. E eu vi ela me dando um aceno assim, como se despedindo. Muito carinhosa, muito simpática. E eu tive a sensação de que tudo girava. Eu não sei se eu que estava girando ou se a sala que estava girando, mas eu não senti nenhuma vertigem, nenhum problema de tontura, nada. A única coisa que eu vi foi aquilo girando, 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 girando. Pum, de repente eu não estou na sala. Eu estou na praia, no mesmo lugar da onde eu parti, vamos dizer assim. Fui retirado. Sentado no chão da praia, com aquele objeto nas minhas mãos. E eu olhei em volta, eu já estava na praia novamente. Aí me chamou a atenção alguma coisa no céu. Eu olhei, era um ponto de luz amarelo, dourado quase, que riscou o céu, sumiu muito rápido. Eu peguei aquele objeto, dali a pouco, passado a sensação da coisa, eu me levantei rapidamente e fui de volta para casa. À medida que eu me aproximava da minha casa, que eram 2 quadras, como eu falei para vocês, à medida que eu me aproximava da minha casa, aquele objeto foi se apagando. Ele foi perdendo aquela luminosidade que ele tinha, até virar uma coisa sólida, tá? Um objeto sólido, extremamente leve, mais leve que acrílico, muito mais leve. E eu trouxe para casa e eu vi que estava tudo no escuro, ou seja, eu não sabia que horas eram, eu não tinha relógio, mas devia ser de madrugada ainda, estava muito escuro. Eu entrei pelo portãozinho, nós tínhamos um gramado gigante na frente da casa, que era onde os carros estacionavam, né? Abriu um portão maior e eles entravam sobre a grama. E eu tive a ideia de ir numa espécie de uma casinha que tinha atrás da minha casa, uma espécie de uma edícula. E eu fui lá buscar onde ficavam guardados material de pesca do meu pai, rede, material de praia, guarda-sol, cadeira, essas coisas. Os brinquedinhos para criança, balde, pazinha. E a pazinha naquela época não era plástica ainda. A pazinha ela era de latão, de metal, com cabo de madeira. E eu peguei uma pazinha minha, de ir para a praia, cavar, brincar, fazer aqueles castelos, aquelas coisas, buraco, encher de água e tal. E eu tive a ideia de fazer isso. Ou isso botaram na minha cabeça, ou eu tive a ideia de fazer isso, não sei. Trouxe até a frente da casa, com o objeto na mão, escolhi um local naquele gramado, que eu sei até hoje, que ponto do gramado é. E cavei fundo. E coloquei aquele objeto lá. E fechei tudo novamente, com muito carinho, com muita habilidade, não normal para uma criança. E aquilo ficou. Botei a pá no lugar e fui me deitar. Hoje, aquela casa, aquele gramado, onde eu estive agora novamente, como eu disse a vocês, em 2019, para revisitar, não tem mais o gramado. A pessoa que comprou, não sei quem é, ninguém sabe, acimentou tudo, né? E da região, todas as casas, tem predinhos menores, a coisa modernizou, né? Mas a minha casa continua a mesma. A única coisa de diferente que ela tem é que o portão hoje em dia é de alumínio, mas é no mesmo lugar. O gramado, que era gramado, hoje é cimento, a laje. E tem uma antena parabólica. Não vi ninguém, né, agora em 2019. Não sei quem mora lá, não sei quem comprou. Gostaria muito de saber. Portanto, seja lá o que for esse objeto, seja lá o que for não, porque eu sei o que é. Ele ficou enterrado lá. Aí me pergunto, mas Marco, você não quer voltar lá? Bom, já voltei, né? Você não tem interesse em voltar de novo, tentar mais uma vez, ver se sabe quem é, para poder quebrar lá o terreno, já que você sabe o ponto que era e que você enterrou, guardou, escondeu o objeto lá, o artefato.
E eu fico pensando assim, não sei, porque tudo que esse artefato trazia, o que era esse artefato? Então agora vem uma explicaçãozinha que logo, logicamente, muitos anos, décadas depois, eu fui informado. Esse artefato era uma espécie de um pendrive gigante, ou um HD externo, no formato de um cristal biterminado. Ali estavam contidos muitas informações, muitas, a respeito de muitas coisas, dessa civilização que me contatou, do porquê eu, coisas sobre mim. Então, ali estão guardados esse tipo de informação. Como tirar essa informação dali? Eu acredito, aí já é a minha imaginação, que só comigo mesmo. Quem é a senha daquilo ali? Vamos dizer que tem uma senha. A senha sou eu. Provavelmente tocando aquele, não sei. Não posso dizer. Mas aí eu estou usando da minha imaginação, da minha criatividade para falar a respeito. Então a senha para mim sou eu. Segurando aquele objeto, talvez aconteça alguma coisa, ou conecte alguma coisa, ou se expanda alguma coisa na minha consciência, não sei dizer. Que eu consiga fazer uma leitura. Vamos fazer uma coisa analógica para você ver. A gente precisa conectar no computador da gente o pendrive ou um HD externo onde a gente tenha guardado informações. Fotos, vídeos, não importa, música, etc. E ali, normalmente, as pessoas podem colocar uma senha. Só elas têm o acesso. Mesmo que outra pessoa pegue e coloque no computador, ela não abre, ela vai pedir uma senha. Eu acredito que eu segurando, eu seja a conexão. E o nosso cérebro, que na verdade é um biocomputador, ele tem essa leitura. E a minha frequência seja a senha para ler, entre aspas, as informações contidas ali. Bom, essa é uma leitura, uma visão minha a respeito desse artefato. Mas como eu tive diversas experiências ao longo da minha vida, até hoje em dia, e continuo tendo, muita coisa que eu acredito que esteja nesse artefato, se é que ele ainda está lá, eu tenho minha dúvida. Primeiro, as pessoas não conseguiriam, quem pegasse não conseguiria abrir, ou entender, ou ler. E não adianta tentar quebrar também. E segundo, que vamos dizer que ele não esteja mais lá, que ele tenha se desmaterializado, enfim. Provavelmente, eu não precise mais dele, porque muitas coisas foram me ditas e elas vêm acontecendo na minha vida, me revelando através deles, dos amigos, através da espiritualidade, através da expansão da consciência, etc. É um conjunto de fatores, né, que eu consigo então saber muita coisa. Claro que muita coisa foi dita diretamente a mim por eles, né? Quando eu digo eles, não é um só, são alguns diferentes, tal. Outras eu recebi de uma outra forma, outras foram a espiritualidade que me revelou, e outras a expansão da minha consciência e tal, né? Então, é isso. Essa foi a minha primeira grande aventura, eu chamo da minha primeira grande abdução, né? Após isso, eu me mudo para o Rio de Janeiro, tá? Eu estou dando uma olhadinha aqui do lado, se vocês estão percebendo, é que eu tenho um roteiro aqui. Bom, eu fiz um roteiro, e aí então a gente vai voltar no próximo episódio, o de número 3, falando dessa minha mudança de São Paulo para o Rio de Janeiro, quando eu me mudei com 9 anos de idade, em agosto de 1969, logo após, um mês após a Apollo 11 ser lançada à Lua, né? É isso. Então no próximo episódio a gente continua com essa minha história de vida, com essas minhas experiências
e muitas vão surpreender muita gente, outras eu nunca contei, e outras eu pretendo falar com detalhe, assim como eu estou podendo falar esse episódio especificamente, com calma, com maiores detalhes, tranquilamente com vocês, coisa que numa live não é possível, não daria tempo, nem numa palestra presencial. Agradeço a presença de todos, por favor, não esqueçam, se puderem, do like para expandir esse vídeo para outros lugares e subir isso com mais força aqui na plataforma. Compartilhe. Quem não for inscrito, se inscreva. Toca o sininho para receber as notificações. E a gente vai continuar na próxima com mais aventuras e mais coisas. Muito obrigado. Até a próxima. Saúde e paz para todos.